Oi, tudo bem com vocês? Olha eu aqui de novo. Então, galerinha do primeiro ano, como é que vocês estão? Estão bem? Espero que sim. Vamos dar continuidade aos nossos estudos? Es- Vamos, né? Bom, hoje a gente vai começar um novo assunto. Vamos estudar a eletrosfera, né? É, uma região onde o elétron está provavelmente localizado. Para isso, né, eu preciso diminuir aqui a minha imagem para a gente começar. Portanto, eu vou diminuir, vou me ajeitar por aqui. É, eu acho que está legal. Muito bem, gente. Vamos seguir aquelas regras. Qualquer dúvida, perguntem, tá bom? O nosso assunto está aqui, ó. Estrutura da eletrosfera, níveis e subníveis de energia. Bom, a gente já conhece o átomo. Sabe que o átomo tem um núcleo e que os prótons e os nêutrons estão no núcleo. E o elétron está onde? O elétron está na eletrosfera. E lá na eletrosfera, essa região, eu vou ter níveis e subníveis de energia. Né? Vamos conhecer. Muito bem. Aqui eu tenho um exemplo de um átomo com o núcleo e tenho toda uma região ao redor deste núcleo. Essa região ao redor eu vou chamar de camadas eletrônicas ou níveis de energia, tá? Então, as camadas eletrônicas são camada K, L, M, N, O, P, Q. São os níveis também, tá? Eu posso chamar de camadas e de níveis. Mas é importante separar a letra e o número. Então, quando eu falo em camadas eletrônicas, eu estou falando em K, L, M, N, O, P, Q. São 7. Quando eu falar em níveis de energia, nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, nível 5, nível 6, nível 7. Então, o nível 1 será sempre a camada K. Nível 2, a camada L. Nível 3, a camada M. E assim por diante. Só um instante. Na hora da gravação, o telefone toca. Professor, vamos continuar. É muito importante para a gente saber que ao redor do núcleo tem essas camadas eletrônicas, tá bom? São 7 camadas. K, L, M, N, O, P, Q. Fácil. Organizando essas camadas numa tabela, olha só, níveis e camadas. Nível 1, camada K. Nível 2, camada L. Nível 3, camada M. Nível 4, camada N. Nível 5, camada O. Nível 6, camada P. Né? E nível 7, camada Q. Simples assim, tá bom? Não se preocupe com mais nada. Organizando dessa forma, agora vem uma informaçãozinha extra. Em cada camada, teremos uma quantidade de elétrons. Na camada K, eu vou ter uma quantidade de elétrons fixa. Na camada L, uma outra quantidade de elétrons fixa. E assim por diante, na camada M, na camada N. E vocês, galerinha do primeiro ano, precisam aprender, né? Aprender essas camadas e aprender este número de elétrons que existe em cada camada. Vamos lá. Aqui eu mostro para vocês, de novo, né, aquela figura do átomo com o núcleo
e ao redor do núcleo toda a eletrosfera organizada por camadas, K, L, M, N, O, P, Q. E aqui eu coloco para vocês a quantidade de elétrons em cada camada. Camada K, 2 elétrons. Camada L, 8. Camada M, 18. Camada N, 32. Camada O, 32 elétrons. Camada P, 18. E camada Q e última, 8 elétrons. É preciso memorizar isto. Professor, para que serve isso? Eu não estou entendendo. Você tem que fazer a pergunta. É o seguinte: o átomo possui algumas partes. Tem um núcleo, onde eu vou encontrar o próton e o nêutron. E ao redor do núcleo, eu vou encontrar o elétron. Mas é muito complicado, porque ao redor do núcleo é um espaço enorme, tá? Muito grande. Então eu vou ter ali que organizar por níveis, por camadas. E essas camadas possuem uma quantidade específica de elétrons. A camada K é a primeira, é aquela que é a mais próxima do núcleo, tem 2 elétrons. Camada L é a segunda, está se afastando, está vendo? Tem 8. Camada M está se afastando, tem 32 e assim por diante. Agora, você pode perguntar, professor, por que tem só 2 elétrons na camada K? Poderia ser 3, poderia ser 4. Bom, agora eu vou explicar por quê, né? Atenção, toda camada, vai ter uma subcamada, ou todo nível vai ter um subnível. Então aqui eu mostro para vocês que a camada eletrônica, a camada K, que é o nível 1, vai ter o subnível S. E eu vou escrever o número 1, porque o número 1 representa o nível 1. E vou escrever o subnível S, ok? Então, por que K tem 2 elétrons? Porque K possui subnível S. Aí você pergunta, por que L tem 8 elétrons? Porque o L possui o subnível S e o subnível P. Lembrando que esse 2 que aparece aqui, esse 2 representa o nível de energia, o nível 2. O S e o P são os subníveis. Por que o M tem 18 elétrons? Porque o M tem o subnível S, subnível P e subnível D. E assim por diante. Por que o N tem 32? Porque o N vai ter subnível S, P, D e F. Ô professor, então, o que são os subníveis de energia? Muito bem, vou explicar. Os subníveis de energia é aquele complemento que faltava para os níveis de energia. É, os níveis K, L, M, N, O, P, Q são como se fossem casas com quartos. Então, o nível K é o primeiro nível, é uma casa que tem o subnível S, ou seja, 2 quartos. Número máximo de elétrons, tá? E assim vai. O P vai ter 6 quartos, o D vai ter 10 quartos. Na verdade, aqui, esse exemplo é um exemplo muito besta, tá? Muito simples. Mas o que importa para vocês saberem é que o subnível S tem 2 elétrons, o subnível P tem 6, é um valor fixo, o subnível D tem 10 e o subnível F tem 14 elétrons. Isso é um valor fixo que não vai mudar. E vocês vão ver agora que existe uma relação desses subníveis com os níveis. Então, Linus Pauling apareceu para mostrar essa relação. Observem que eu tenho aqui só os subníveis com os elétrons aparecendo agora. Através dessas setinhas e dessa organização, eu vou mostrar para vocês níveis e subníveis. Observem. Número 1, nível K. Número 2, L. Número 3, M. E assim vai.
N, O, P, Q, até chegar no 7, que é o Q. E aí você vai contar quantos elétrons, né? 2 elétrons é o K. Você vai olhar para o 2 que está no S. Olhe de novo, no nível 2. Eu tenho um S aqui, ó. Tenho 2 que está no S, tenho 6 que está no P. Se a gente somar, aqui o 2 com o 6, dá 8. E aí, exatamente, camada L tem 8 elétrons. Então, se a gente somar esse 2 com esse 6 no nível 3, tá? E somar de novo com o 10, dá 18. Exatamente. Então, aqui teremos a camada K, que tem 2 elétrons. Aqui, camada L, que tem 8. E no 3, camada M, que tem 18. E assim por diante. Tá? Então, Linus Pauling ele desenvolveu esse diagrama para facilitar a distribuição eletrônica. Agora, a gente vai conseguir distribuir os elétrons que existem em cada elemento na tabela periódica. Vamos usar sempre este diagrama, onde a setinha ela começa descendo por um S2 e depois ela vai voltar para o início, passando por 2 S2 e depois ela vai voltar para o início, tá? Passando por 2 P6, 3 S2 e aí ela volta para o início, ok? Bora fazer um teste, bora fazer um exemplo para ver se é legal. Distribuição eletrônica por subnível. Vou começar pelo H. Né? Na tabela periódica, a gente encontra o H. Observem que ele vai ter o número atômico 1, né? Já está aqui o número atômico dele. Ó. Aparece realmente embaixo em algumas tabelas periódicas e em outras o número atômico vai aparecer em cima. Tá? E aí, na distribuição eletrônica, eu vou ter que olhar para aquele diagrama do Linus Pauling. Olha ele aí. Então, eu vou seguir aqui a setinha. Tá? Vou começar por um S2. E vejo o seguinte, o número atômico do hidrogênio é 1. Quer dizer que ele só tem um elétron, só tem um. Então, eu não posso escrever um S2, eu vou escrever um S1, porque ele só tem um. E aqui, ó, esse 1 quer dizer a quantidade de elétrons. O S você já sabe que é o subnível S. E esse 1 você já sabe que representa o nível, que é o nível K. Bora fazer outro, né? Agora, magnésio. O magnésio tem número atômico 12. Olha lá o 12. Então a gente vai ter que distribuir com a setinha, né? Essa setinha aqui de 1S2 até chegar no 12. Então, ó, 1S2, já coloco aqui, 2 elétrons, aí volta 2S2, olha ele aqui, e depois volta 2P6, olha aqui, e aí eu vou somando, ó, vou somando o 2 com o 2 e com o 6. Vamos pegar o 2 aqui, ó, deste elétron, com esse 2 aqui deste elétron, com esse 6 aqui deste elétron. E depois de 2P6, olha aqui em cima, depois de 2P6, a setinha continua descendo, eu tenho 3S2. E aí eu vou ter que somar. Vou ajeitar aqui a minha careta, né? E aí eu vou ter que somar com esse 2 que aparece aí. Tá bom? Então, repetindo, eu começo a distribuir um S2, depois volta 2S2, olha aqui, na sequência volta 2P6, na sequência descendo 3S2. E aí a gente soma o 2 com o 2 dá 4, com o 6 que dá 10, com esse 2 que dá 12. Chegamos no 12, chegamos no número atômico 12. Terminamos a distribuição.
O que nós aprendemos? Aprendemos a distribuir por subnível e a interpretar. Olha só, esse 1 aqui quer dizer nível 1, que na verdade é o K, e o K possui 2 elétrons. Esse 2, nível 2, que na verdade é o L, e eu vou somar 2 mais 6 dá 8. E o 3, nível 3, que é M, só tem 2 elétrons, M igual a 2. Então, eu também posso fazer a distribuição por camadas, né? K igual a 2, L igual a 8 e M, para terminar, igual a 2. Ok, gente? É um assunto simples, é um assunto que, para responder exercícios, basta apenas olhar para este diagrama aqui, o diagrama de Linus Pauling, onde você vai seguir a sequência, né? Primeiro 1s2, aí volta. Aí depois 2s2, aí volta. 2p6, 3s2, aí volta. 3p6, 4s2, aí volta. 3d10, 4p6, 5s2 e volta. E assim por diante, e assim por diante, e assim por diante, até chegar no último, que é 7p6, tá? Não tem erro. Qualquer dúvida, perguntem, tá bom? Eu estou à disposição. Podem escrever aí nos comentários, tá? Podem fazer perguntas pelo WhatsApp, sem nenhum problema. Bom, agora é com você, tá? Tá na hora do exercício. Tá na hora do terceiro exercício. Bora fazer? Já já, em breve, vou postar mais um vídeo respondendo agora exercícios sobre distribuição eletrônica. Bom, espero que tenham gostado, né? Espero mesmo. E até mais. Até a próxima. Fui.